Olá, eu sou a Tabata Romero, psicanalista, e nesse vídeo, a pedido de uma pessoa, eu vou falar sobre uma angústia que muitas pessoas sentem quando o final do ano começa a se aproximar. Então, se você sente isso, uma angústia relacionada à época do Natal, fica nesse vídeo que ele vai ser para você. Ele vai te ajudar a entender o que possivelmente te acontece nessa época do ano que te deixa tão mexida, e também eu vou tentar te dar algumas dicas sobre o que você pode fazer para amenizar esse seu mal-estar nesse fim de ano. E também o que você pode fazer para evitar que esse sentimento ruim do final do ano contamine esse momento tão importante de recomeço, de preparação para um próximo ano, para que ele seja bom. Então vamos lá. Geralmente, quem sente essa angústia é porque teve ou tem alguma questão familiar, algum tipo de problema com a família de origem, pai, mãe, irmãos, avós, tios, primos, e hoje ainda se sente mal com essa situação. E se sente mal ou por ter que encontrá-los nessa ocasião de Natal e a pessoa não quer isso, porque isso vai gerar uma situação ruim, desconfortável, vai trazer alguns gatilhos, ou vai acabar gerando novas brigas e novo sofrimento, ou a pessoa se sente mal por não ter quem encontrar. Porque por questões antigas hoje a pessoa perdeu o contato com a família ou está preferindo, fazendo a escolha mesmo de não encontrar para manter uma distância de autoproteção mesmo. Bom, nesses dois casos, além desse mal-estar por ter que encontrar ou por não encontrar a família, geralmente essas pessoas sofrem com um profundo sentimento de tristeza e de culpa por essas relações familiares não terem dado certo. E esses sentimentos ficam mais fortes em dezembro, quando a gente começa a ser bombardeado por informações de Natal, remetendo aquele padrão ilusório de família feliz e perfeita, de comercial de Doriana ou de novela, sabe? Onde todo mundo é feliz, todo mundo se ama, aquela mesa linda e farta de Natal, cheia de gente feliz e carinhosa, vovô, vovó, crianças lindas, pais amáveis e compreensíveis, enfim, o amor reinando, regado a panetone e uma árvore de Natal brilhante, linda, cheia de presente. O pacote completo da ilusão da felicidade familiar no Natal. Mais ilusão que isso, só o próprio Papai Noel, não é mesmo? Mas sim, algumas pessoas podem realmente ter essa experiência boa, mas outras não. Só que esse ideal ilusório que se propaga na mídia pega a gente em cheio quando a gente acaba comparando a nossa situação real com essa situação ideal perfeita. E daí a gente acaba sofrendo por estar aquém desse ideal. Daí a pessoa acaba sofrendo ainda mais, porque além dela ter que lidar com o problema real do afastamento emocional dela com a família, a pessoa ainda tem que lidar com esse tipo de cobrança social, que impõe que todo mundo tem que ser feliz com a família no Natal, e que tem que ter um monte de comida, um monte de presente, senão não é um Natal feliz. E além disso, a pessoa também tem que lidar com uma culpa, que possivelmente ela sente, por talvez pensar que ela, na verdade, fracassou nesse sentido da vida, nesse sentido familiar, e que por isso tem alguma coisa de errado com ela, que ela é pior do que os outros, e que então ela está condenada a sofrer uma solidão para sempre. E que ela merece isso, porque essa, na verdade, é a história dela. Essa pessoa, na verdade, acredita que essa é a cruz que ela tem que carregar. Só que para essa pessoa que se sente assim, todo o dezembro e a passagem de ano acabam sendo sentidos como um fardo para essa pessoa, como um momento de profundo sofrimento, ao invés de serem sentidos como momentos leves, prazerosos, de fechamento de ciclo, de transição, de reflexão, de preparação para um próximo ano, que pode ser bom. Enfim, tudo para essa pessoa já começa a ser sentido como algo triste. Ou seja, o próprio Natal traz esse gatilho emocional que traz à tona não só tudo de ruim que foi vivido antes nas relações familiares, mas também o fardo e a tristeza do que significa isso para a pessoa hoje e que ela vai carregar para o próximo ano justamente por ela ainda estar presa nessa posição de sofrimento por conta dessas relações familiares que deram errado lá no passado. Daí, se essa pessoa decide, mesmo assim, ir encontrar todo mundo e passar o Natal em família, muitas vezes acontece dela voltar ainda mais machucada, porque ela vai acabar sendo retraumatizada nessa experiência. Porque dependendo do tipo de família, se for um ambiente muito tóxico, nessa ocasião do Natal, essa pessoa vai passar por novas experiências de cobrança, crítica, humilhação, de ter que se anular, enfim, vai passar por novas situações de abalo emocional e nervoso no geral. Então percebe, a situação acaba retraumatizando a pessoa, porque faz ela reviver traumas antigos. Então aquela ferida
que estava começando a cicatrizar em você, que você estava quase superando no sentido de começar a se sentir melhor, no Natal alguém vai lá e arranca a casca dessa ferida. E daí ela abre de novo e volta a sangrar. E agora você volta para reiniciar uma nova fase de tentar se curar, sabe? Fazer um novo curativo nessa ferida. Ficar o próximo ano todo se recuperando, se curando, até que vem o próximo Natal. E aí o ciclo se refaz. Poxa, que vida, hein? E aquela outra pessoa que não foi, que preferiu se manter longe, por autoproteção, para não se machucar de novo. Ou aquela outra pessoa ainda que não foi porque não tinha lugar para ir. Ela que vive hoje numa realidade onde não existe um local onde a família vai recebê-la. Ela está numa situação de estar realmente sozinha. Então essas duas pessoas, por ainda não conseguirem digerir direito essas situações difíceis com a família, elas vão acabar amargando um dezembro e um final de ano carregados com esse sofrimento, carregados dessa sensação de desamparo e de solidão, sem contar a culpa e a tristeza que elas sentem por se sentirem diferente dos outros, por não terem aquela família doriana. Bom, ambas realidades são muito dolorosas. E sem a ajuda de um profissional, acontece isso delas não conseguirem superar essas situações e acabarem carregando esse sofrimento ano após ano, num ciclo de dor que nunca se cura, nem ao menos ameniza. E a pessoa vai vivendo assim porque ela acha que é dela isso, no sentido de que ela acha que essa é a história dela e que já está definido, é assim mesmo, nada vai mudar. Então ela se conforma que esse sofrimento faz parte da vida dela. Só que aí é que tá, não faz. E é exatamente nesse ponto que a psicanálise é subversiva. Ela mostra pra gente que não somente é possível a gente mudar esse mundo interno que faz você viver e reviver esse sofrimento, como também é devido no sentido que você deve se engajar nessa mudança de si, porque isso te convém. A menos que você goste de sofrer e queira se manter nessa situação, a psicanálise está aqui para te dizer, muda isso, vamos olhar para isso de frente, vamos junto encarar e resolver isso, para você finalmente se libertar. É isso que acontece na análise, que você já entendeu aqui nesse vídeo, que se você não fizer nada e só tocar a vida para frente, esse sofrimento em você não vai se curar sozinho, muito pelo contrário, isso vai continuar tirando seu brilho ano após ano, e te tirando a possibilidade de viver experiências positivas, de final de ano, de começo de ano, de meio de ano. Quando o paciente fica fixado numa certa posição de sofrimento, nós psicanalistas chamamos isso de identificação com o sofrimento, que é quando você acha que você é aquilo, você acha que esse sofrimento, por ter sido parte da sua história, te define. Portanto, a sua vida é assim, como um determinismo existencial para você, por conta do que te aconteceu. E a gente, como psicanalistas, o nosso maior prazer é quando você sai dessa posição, quando você para de se identificar com essa história triste que te aconteceu e fala, agora deu, para mim chega, agora eu vou viver. Nessa hora a gente aqui vibra e pensa, obrigada Freud e Lacan por terem dedicado as suas vidas para ensinar a gente a como curar a alma das pessoas, como tirar elas desses padrões destrutíveis de si mesmo, que na verdade não fazem o menor sentido elas manterem na vida. O que a gente quer é que vocês vivam, que vocês se libertem e que vayam para a vida com leveza e alegria, para conquistar o que vocês quiserem, para fazer da existência de vocês algo bom e significativo para vocês. É para isso que nós psicanalistas estudamos tanto. Então olha só, se a sua família de origem por algum motivo deu errado, se ela está longe de ser aquela família doriana, e isso ainda te machuca, saiba que é legítimo você sentir essa tristeza pelo afastamento, ou por querer de fato esse afastamento para se proteger. Mas o ponto é que você pode reduzir bastante isso, essa tristeza, esse sofrimento. E isso é legítimo também. Você decidir parar de sofrer, você optar por não sofrer. E a culpa que vem de você se comparar com esse ideal da família feliz, isso não é legítimo. Isso é você, na verdade, sofrendo pelas convenções sociais. Só que convenções sociais não deveriam definir quem a gente é, muito menos causar tanto sofrimento quando a gente não corresponde a certos padrões. Então se liberta disso, decide isso e corre atrás de fazer essa mudança no seu mundo interno. Às vezes pode ser difícil realmente fazer sozinho, mas com a ajuda de um psicanalista, com certeza você consegue. Procure alguém perto de você ou online. Se dá esse presente de final de ano, por que não? Faça análise e se implique nela. E rompa com esse padrão velho de sofrimento. Vai viver.
Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a concluir que você deve mudar as coisas na sua vida que não te fazem bem, que você não precisa viver eternamente nesse ciclo de sofrimento, destruindo ou piorando a sua própria experiência em viver, sabe? A gente não pode mudar o passado, nem mudar as pessoas. Não se iluda com isso. Mas você pode sim mudar a si mesmo. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve para mais e comenta aqui embaixo sobre próximos temas que você gostaria que eu abordasse em vídeos. Se quiser contar o teu caso, eu vou adorar saber e responder com um vídeo. E também encaminha para alguém que você sabe que está sofrendo essa angústia aí do Natal e que tem questões familiares. Esse vídeo pode ajudar. Então um beijo e se cuida.